E aí, pessoal, tudo bem? Então, agora que a gente já viu um pouquinho sobre o que é processos, qual a importância de fazer um mapeamento de processos e também algumas ferramentas e metodologias de MP, agora a gente vai entrar então na parte de melhoria de processos, né? Então, às vezes, depois de mapear um fluxo, a gente identifica alguns pontos que devem ser melhorados. Então, às vezes, a gente identifica um problema e a gente não sabe muito bem de onde vem esse problema, o que a gente pode estar fazendo para resolver ele. Então, a gente necessita do auxílio de algumas ferramentas e metodologias para a gente estar resolvendo esse problema. E, às vezes, também, não é nenhum problema que tem. Às vezes, mesmo no fluxo, a gente vê algum processo que pode ser otimizado, algo que pode ser melhorado. Então, olhando para todos esses pontos, a gente vai estudar, então, algumas ferramentas e metodologias que nos auxiliam, então, aí na parte da melhoria. Começando, então, vamos falar sobre o diagrama de Ishikawa, ou também conhecido como diagrama de peixe, diagrama dos 6Ms e diagrama de causa e efeito. Então, qualquer um desses termos que vocês pesquisarem aí no nosso Drive ou no Google, vocês vão encontrar o que vocês estão procurando. Então, o diagrama de Ishikawa é uma ferramenta utilizada para analisar e identificar as possíveis causas de um problema ou efeito. Então, o que vocês têm que ter em mente é, o diagrama de Ishikawa ele é utilizado para a gente encontrar as causas raízes dos problemas. Então, a partir do diagrama, a gente vai analisando diversos motivos que podem estar que estão influenciando no problema. Então, a partir dele, a gente vai identificando diversas causas raízes junto com a equipe, para que então a gente possa entender onde que a gente deve estar focando nossa atenção para aperfeiçoar e otimizar os processos. Então, o diagrama de Ishikawa ele é utilizado junto com brainstorming, né? Então, ele, que nem ele ali na parte de foco está escrito, né, que ele promove o trabalho em equipe. Então, a equipe envolvida naquele processo senta em conjunto, tem um brainstorming de ideias, para eles analisando, então, criando hipóteses de onde que estão vindo as causas raízes dos problemas, para que, então, a gente possa estar vendo, né, onde que a gente deve estar focando nossa atenção para solucionar, né, aquele problema. Passando, então, aqui a gente consegue enxergar um diagrama de Ishikawa, né? Como vocês podem ver, tem o formato de uma espinha de peixe, né? Daí que vem o nome, né? De diagrama espinha de peixe. E, então, o diagrama ele é formado, então, por uma linha horizontal que ela aponta para o efeito ou problema que está sendo estudado. Então, como vocês podem ver também, nessa linha horizontal, ela tem algumas ramificações. Cada uma dessas ramificações, ela aponta para uma dessas categorias aqui que estão escritas aqui na ponta. Então, nós temos 6 categorias que são método, medida, material, máquina, meio ambiente e mão de obra. O que são essas categorias? Na hora que a gente estiver analisando o nosso problema, a gente estiver tendo algumas ideias de o que pode estar causando ou influenciando nesse problema em questão, a gente vai ver que eles sempre se identificam dentro de alguma categoria. Então, essas categorias, elas são para a gente deixar ordenado e organizado mais o nosso fluxo, para que a gente também possa ter algumas ideias mais organizadas. Então, que nos auxilia aí nesse caminho de tentar entender de onde que vem o problema. Então, tem causas que são diferentes entre si, porém elas têm algo em comum, que seria a categoria. Então, que nem o nome, categoria, né? Para a gente categorizar o tipo de causa raiz possível ou subcausa, mas a gente vai entrar nesse assunto depois. Então, que nem eu comentei, a gente tem então essa linha horizontal e ela vai se ramificando para cada tipo de categoria. Dentro de cada categoria, a gente vê que tem outras linhas que são ramificadas, que são as causas. Então, conforme a gente for tendo as ideias dentro de cada categoria, o que pode estar acontecendo, algumas ideias de causas raízes, a gente vai anotando todas elas nessas ramificações aqui, e a gente vai tendo cada vez mais um diagrama mais ramificado, cada vez mais uma espinha de peixe. Então, aqui estão as causas, né, que ligam em relação a cada uma dessas categorias, e conforme a gente for indo se perguntando, a gente pode ver que as causas têm algumas subcausas. Então, enfim, conforme a gente for indo, a gente vai entendendo o quão aprofundado o processo vai, os problemas vão chegando, né? Então, tudo depende muito de até que ponto a gente vai se aprofundando, até quando a gente encontrar em si o que a gente está procurando.
Então, nós temos essas 6 categorias aqui, né? Eu já falei um pouquinho sobre elas, agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais o que cada uma significa. A categoria método, então, ela olha para a metodologia do processo. Então, é quando a gente está olhando para como que o processo ele é realizado. Então, é quando a gente tem algum problema ali na metodologia. Então, por exemplo, quando a gente tem algum problema de padronização, entra aí, porque é um problema da metodologia. Algo não está padronizado ou alguma coisa não está saindo da forma certa, no sentido, por exemplo, a gente vê que o produto feito na segunda-feira é diferente, tem um resultado diferente do produto feito na terça-feira, sendo que eram para ser iguais. Então, às vezes tem algum problema ali na metodologia feita. Às vezes o colaborador não sabe exatamente a padronização, né? Se tem alguma padronização ou não tem. Enfim, toda essa parte de metodologia entra aqui na parte de método. Na parte de medida, entra a parte de calibração, entra a parte de métricas. Então, algumas métricas não estão sendo de acordo com o que deveria ser. Então, toda vez que a gente estiver olhando para métricas, calibração, calibragem de máquinas, enfim, tudo isso entra na parte aqui de medidas. A outra categoria que a gente tem é material ou matéria-prima. Então, é realmente matéria-prima que a gente utiliza ali no nosso processo. Então, por exemplo, vamos supor que eu trabalhe num local que faz molho de tomate. E a gente está vendo que algumas garrafinhas, né, alguns potes têm molho de tomate mais amargo, outro mais adocicado. E a gente vê que o problema, analisando, a gente chega que o problema é na safra, o problema é o tomate em si, é o material utilizado. Então, enfim, é a matéria-prima do produto. Então, às vezes, então, a gente encontra essa parte da matéria-prima. Outra categoria que a gente tem é a categoria de máquina. Então, máquinas é todo maquinário utilizado. Então, pode ser algum parafuso, alguma luzinha que não está funcionando, enfim, qualquer coisa relacionada à máquina, o maquinário utilizado, entra nessa parte, enfim, um computador que não esteja funcionando, toda essa parte. Seguindo, então, vamos para meio ambiente. Meio ambiente significa o ambiente em que está sendo localizado aquele processo. Então, onde que aquele processo está sendo executado. Então, vamos pegar 2 exemplos, então, que são um pouquinho diferentes e os dois falam de ambiente. Vamos supor, então, que a gente trabalha numa indústria e uma máquina fica assim do lado de uma janela e pega sol da tarde todos os dias. Então, e a gente vê que essa máquina está apresentando algum funcionamento não tão bom, porque ela está no local errado, porque ela está numa janela com sol. Então, o problema ali entra em maquinário? Entra, mas é mais por conta do ambiente em que está localizado. Então, a máquina não está no local ideal. Isso interfere, então, no processo. Outro exemplo também que a gente tem é, por exemplo, clima organizacional. Às vezes a gente identifica que os colaboradores não estão conseguindo entregar o que estão se propondo a entregar. Por quê? Então, nessa parte de analisar, a gente chega que o setor de RH não está funcionando, que o clima da empresa não está bom, que a cultura não está consolidada, enfim, toda essa parte de ambiente também, organizacional, também entra aqui. Às vezes a gente precisa de um documento e não está organizado, né? A gente não sabe onde que está localizado esses documentos. Então, toda essa parte de ambiente entra aqui nessa categoria. E por último, mas não menos importante, mão de obra. Então, a parte da mão de obra, ela olha para o colaborador, para quem está ali, para quem está realizando aquele processo. Então, às vezes, é a pessoa, a gente identifica que é uma pessoa específica, que não está conseguindo fazer o processo da forma como deveria. Às vezes, o próprio colaborador não sabe ler, não sabe identificar o, o mapeamento, às vezes não recebeu o treinamento necessário. E toda essa parte que a gente olha para o colaborador, para o operário, entra aí na parte da mão de obra. Então, é importante comentar também que na parte da construção do diagrama de Ishikawa, é interessante a gente estar olhando para essas categorias para nós nos encontrarmos, né? Para a gente ter uma ideia de onde está buscando mais informações e ideias para o nosso brainstorming, para que a gente possa analisar quais são todas as possíveis causas raízes de um problema.
mas também para a gente não ficar muito preso, esse problema aqui tem qual categoria? Talvez ali máquina, ou talvez meio ambiente, e perder muito tempo nisso. Ele é mais realmente para a gente ter uma organização maior e uma análise mais aprofundada. Então, esse aqui é o diagrama de Ishikawa, pessoal. E agora vamos passar para a nossa próxima metodologia. Essa aqui parece óbvia, mas eu trouxe ela também, tipo, porque eu acho ela muito importante, porque a gente acaba esquecendo do mais básico. Então, para a gente pegar realmente o básico, vou trazer aqui os 5 porquês, que é uma ferramenta, né, uma metodologia que consiste em perguntar 5 vezes o porquê de um problema ou defeito ter ocorrido para a gente chegar na causa raiz. Então, na parte ali, a gente utiliza essa ferramenta dos 5 porquês também na construção do diagrama de Ishikawa, porque às vezes, então, a gente tem um problema e a gente se pergunta por que ele está acontecendo, e no primeiro porquê a gente, por exemplo, vamos trazer um exemplo que eu acho que fica melhor para a gente entender. Tá, ali, vamos pegar o exemplo do molho de tomate. Tem alguns molhos de tomate que não estão saindo, tem alguns que estão saindo mais adocicados e outros estão saindo mais amargos. Por quê? A gente está vendo que a safra não está muito boa, que não está vindo tomates muito bons para a gente. Por quê? Não está vindo tomates tão muito bons, porque, enfim, a transportadora passa na minha localização por último. E acaba trazendo todos os tomates bons para a feira para a feira anterior. Mas por que isso acontece? Porque a minha localização ou o dia que eu posso vir não está adequado. Enfim, a gente vai chegando, vai nos aprofundando real qual que é a causa principal do problema e que a gente pode estar controlando. Então, às vezes a gente acha que no primeiro porque a gente já tem nossa resposta, sendo que a gente pode nos aprofundar ainda mais para entender ainda mais qual que é o ponto específico ali. Então, a gente utiliza os 5 porquês também na construção do diagrama de Ishikawa. Então, ele contribui, então, para o aperfeiçoamento e otimização dos processos. Então, é isso aqui a metodologia dos 5 porquês. E agora a gente vai passar para o MASP, a metodologia MASP. O MASP, então, significa Método de Análise e Solução de Problemas. Então, é realmente um método para a gente analisar e propor soluções para falhas e não conformidades detectadas nos processos de trabalho. Então, é aqui que a gente tem um problema, a gente vai analisar esse problema, entender de onde ele veio, e a gente vai propor, então, algumas soluções para ele. Vamos checar como que essas soluções se as soluções foram efetivas ou não, e vamos agir em cima. Então, é toda uma metodologia complexa que ela utiliza algumas outras ferramentas que a gente já viu anteriormente, algumas que a gente não viu, mas enfim, a gente vai passar aqui apresentando para vocês o que é o MASP, né? O MASP, então, ele é dividido em 8 etapas. Nesse slide aqui a gente vai se concentrar nas 4 primeiras e no próximo a gente vai falar sobre as outras 4. Mas, enfim, ele segue uma sequência lógica para a gente entender, então, desde o primeiro ponto, que é identificar o problema, até o último ponto, que é a conclusão. Depois de a gente passar por todo esse processo, então, a gente realizou, né, a nossa análise e solução dos nossos problemas. Aqui, como a gente pode ver, eu deixei aqui do lado o ciclo PDCA e todos esses 4 pontos, eles estão no P. O que isso significa? O Gonçalo lá no início falou um pouquinho sobre o ciclo PDCA, mas então o ciclo PDCA, ele nos ajuda a entender, então, é uma ferramenta para a gente, então, identificar os pontos, né, de planejamento, enfim, a gente tem um problema, a gente precisa planejar os nossos próximos passos, a gente precisa planejar, então, entender o que está acontecendo para a gente seguir em frente. Depois, o D significa fazer, né, do, então, significa fazer, executar. Depois que a gente já planejou o nosso próximo passo, a gente vai executá-lo. A próxima letra, então, é o C, que é o check. Então, que a gente vai checar como é que foi, funcionou, a nossa ação funcionou, deu tudo certo. E depois a gente vai para o act, que é agir. Então, ok, a gente pode melhorar ainda mais. Então, a gente age em cima desses pontos. Então, eu deixei ali do lado do ciclo PDCA para que a gente possa entender em que ponto que a gente está da metodologia MASP. Então, como a gente tem aqui, as 4 primeiras etapas são planejar. Então, tudo que tem aqui é planejar.
Primeira etapa, então, identificação do problema. Aqui a gente vai definir claramente o problema e reconhecer a sua importância. Então, a gente vai ter algumas situações em que a gente vai se deparar com uma gama de problemas. Porém, às vezes, a gente não tem nem recursos e nem tempo, ou, enfim, pessoas necessárias para resolver todos os nossos problemas. Às vezes, a gente precisa priorizar as nossas ações. Então, para isso, a gente utiliza a análise de Pareto. A análise de Pareto é uma ferramenta, então, de priorização, que a gente vai olhar, então, quais são os principais problemas, né? Enfim, quais são os problemas que têm uma maior responsabilidade, que a gente deve estar focando mais. Eu não vou focar, não trouxe aqui a ferramenta de análise de Pareto, porque a gente vai ver isso lá na parte de produção, mas eu vou tocar aqui no assunto, porque ela é importante também para a gente ajudar nessa priorização. Então, se vocês quiserem dar mais uma pesquisada, aí vocês podem estar dando uma pesquisada. A segunda etapa, então, é a observação. Ok, a gente identificou o nosso problema, a gente definiu qual problema que a gente vai estar focando, e agora a gente vai para a observação. Então, aqui a gente vai investigar as características específicas do problema com uma visão ampla e sobre vários pontos de vista. Então, aqui a gente vai observar esse problema. A gente vai ver, ele ocorre num tempo específico, ele ocorre num local específico. Então, por exemplo, uma pessoa tá com dor. Onde que ela tá com dor? Em que local do corpo dela ela tá com dor? Ah, é no braço? Ah, é na cabeça? Ah, é no pé? Enfim, o local realmente onde está localizado esse problema, ou o tipo dele, sintoma, o indivíduo, então, olhando para. É uma pessoa específica, então, esse problema ocorre com todo mundo, ou é só quando uma pessoa específica vai realizar esse processo? Ela ocorre em todos os horários do dia ou somente pela manhã, tarde, noite? É depois de um certo tempo de utilização, é depois de um certo tempo de execução. Então, a gente vai olhando todos esses pontos do problema para a gente investigar ele, né, e ter todo esse conhecimento necessário. Depois, então, que a gente identificou o problema, priorizou ele e a gente parou para observar todas as suas características, a gente vai para análise. Então, ok, e agora? A gente tem nosso problema, mas de onde que o nosso problema veio? Então, é aqui que a gente vai ver as causas fundamentais, que é o diagrama de Ishikawa. Então, com a utilização do diagrama de Ishikawa, com a utilização do brainstorming, com a utilização dos 5 porquês, a gente vai identificar as causas fundamentais. Então, ok, já sei meu problema, já sei onde ele está ocorrendo, e agora a gente vai ver de onde que ele veio. Aqui também pode ser utilizada a análise de Pareto, para caso seja necessário, então, a gente priorizar as causas raízes. Então, é uma ferramenta utilizada também aqui. Mas, enfim, passando então para a nossa quarta etapa, vemos a parte de planejar o plano de ação. Então, ok, temos o nosso problema, já sabemos de onde ele vem, já sabemos as características dele, agora a gente precisa planejar. O que a gente pode fazer para bloquear, então, esses problemas? Então, é aqui que a gente vai planejar com os planos de ação. Então, aqui a gente vai utilizar a ferramenta 5W1H. Então, a gente vai olhar para toda essa parte, né, de quem que é o responsável, como que ele vai estar fazendo essa... Como que esse plano de ação vai ser executado, quando, onde, enfim, todas essas informações que a gente precisa, então, para estar executando o plano de ação. Então, depois que a gente tem tudo isso reunido, a gente passa para as nossas próximas etapas, que sendo a nossa próxima etapa, ação. Então, nessa próxima etapa que a gente vai realmente agir e vai colocar o plano de ação em prática. Então, com o plano de ação, né, estruturado, a gente vai colocar ele em prática. E vamos ver, então, na próxima etapa, na etapa 6 de verificação, se ele funcionou bem. Então, a etapa 5 é, ok, temos o plano de ação, vamos colocar ele em prática. Depois que ele foi colocado em prática, na etapa 6, a gente vai verificar. Deu certo? Esse plano de ação foi efetivo? Ele conseguiu solucionar o meu problema? Não conseguiu. Então a gente vai rever, então, vai verificar por que não funcionou, vamos refazer o plano de ação, quem sabe talvez a gente identifique outra causa raiz, enfim,
tem toda essa parte da verificação, que no ciclo PDCA corresponde ao check. Depois, então, caso o bloqueio tenha sido efetivo, a gente passa para a nossa próxima etapa, que é a etapa 7 de padronização. Então, nessa parte de padronização, que nem a gente viu bastante ferramentas sobre isso, que a gente vai padronizar, então, nosso método de execução para a gente prevenir contra o reaparecimento do problema. Então, ok, a gente viu todo o problema, a gente analisou ele, a gente conseguiu resolver ele, então vamos padronizar para ele não voltar a ocorrer futuramente. Então, a etapa 7 vem com ACT, então, a partir de tudo isso, nós vamos agir em cima dele, nós vamos padronizar, então, para a gente prevenir esse problema, um problema futuro. E, por último, mas não menos importante, vem a conclusão. Então, lá na conclusão, depois de todo esse ciclo ter passado, depois de todas essas etapas serem realizadas, a gente vai recapitular todo o processo de solução, então, do problema para trabalho futuro. Então, para que futuramente a gente tenha esses dados, a gente vai também verificar, né, como é que foi, como é que ele era, a partir de dados, então, coletados, a gente vai entender qual foi a conclusão que a gente teve. Ele teve uma melhoria de tantos por cento. A gente vai recapitular também os nossos passos, então, para que a gente vê onde que a gente pode ter errado. Também lá no início que a gente falou de priorizar os problemas e priorizar as causas raízes, algumas também não passaram. Então, quais são as causas que a gente deve estar se concentrando futuramente? Quais são os próximos problemas que a gente vai estar analisando? Então, tudo isso vem aqui na conclusão. Então, essa foi a ferramenta MASP, pessoal. Eu sei que ela é um pouco complexa, porque ela, enfim, ela utiliza diversos conceitos aqui, mas no geral, então, é a parte de identificar o problema, observar, né? Então, investigar qual que é a questão desse problema, né? Quais são as características dele. A partir disso, então, analisar de onde que vem esse problema, quais são as causas fundamentais. Depois a gente passa, então, por planejar um plano de ação. Então, planejar o que a gente pode estar fazendo para resolver esse problema. Depois que a gente tem tudo planejado, a gente vai colocar esse plano de ação em prática, né? Então, a gente vai agir efetivamente contra esse problema. A gente vai verificar, então, na etapa 6, como que foi, se deu tudo certo, se teve uma melhoria, se não teve. Caso tenha dado tudo certo, então, a gente passa para a parte de padronização, para que esse problema não volte a ocorrer, então, para que a gente previna, né, todo esse acontecimento de novo. E, por último, a gente vem para a conclusão, então, para recapitular todo o processo de solução do problema, para que futuramente a gente tenha conhecimento também e a gente tenha anotado quais são os próximos problemas que a gente vai estar se concentrando. Então é isso, pessoal. Caso tenha ficado alguma dúvida aí, pode estar chamando qualquer pessoa. Espero ter ajudado vocês. Muito importante eu também comentar que existem diversas ferramentas de qualidade, existem diversas ferramentas de melhoria de processos. Aqui a gente falou de algumas poucas, né, das poucas entre diversas que existem, porque são as que fazem mais sentido para a gente hoje. Porém, a gente vai sim estudar um pouco mais delas futuramente, aí na jornada de vocês, tenho certeza que vocês vão se deparar com mais ferramentas também. Um exemplo ali que eu nem comentei antes, análise de Pareto, que a gente vai comentar ali na parte de produção também. Então, são ferramentas que se conversam entre si com os outros serviços da ITEP. Mas então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando, podem estar chamando qualquer outra pessoa. Então, que a gente sempre fala, né? Qualquer ITEPer é o melhor ITEPer para ajudar vocês e qualquer um vai estar sempre à disposição. Então, é isso, pessoal. Até mais.